Muita gente, hoje eu vejo, o Anderson tira lá os filhotes dele de canário, eu durante a época que eu fazia também a criação de curió, tirava os filhotes aqui no meu ambiente, e quando eu comecei, a gente tinha uma busca, né, muito forte da genética. É a genética que é o resultado. Eu até entendia quando eu comecei de que genética era mais de 50% do resultado de um filhote, por exemplo. Né? Pensava, se ele vai aprender o canto, se ele vai ter velocidade, ou repetição, ou se ele vai ter categoria para cantar em torneio, eu distribuía essa responsabilidade para a genética, para o sangue. Né? E hoje mesma coisa no trinca-ferro, no canário, eu vejo o pessoal colocando a responsabilidade do resultado em cima da genética, né? Em cima da hereditariedade consanguínea. Pessoal, ela tem um percentual, quando você consegue encontrar, ou dentro do seu plantel, você descobre machos ou fêmeas que têm uma dominância em determinadas características que fazem com que aquelas características sejam transmitidas para os filhotes de uma maneira maior, né? Tipo, de uma maneira mais dominante, que a gente acaba chamando machos ou fêmeas de raçadores, né? Então, quando isso é algo predominante ou dominante, a gente pode até dizer que a genética acaba facilitando o resultado, né? Porque ela nos dá essas aves no plantel, que é raríssimo, né? Tem criadores que às vezes têm muitas aves e não tem algumas aves que ele sabe que 70%, 60% do resultado que ele quer aquela fêmea ou aquele macho vai transmitir, né? Então eu costumo dizer hoje, pessoal, que a gente quando quer imaginar um resultado do passarinho, a gente tem mais ou menos que entender que 30% da responsabilidade desse resultado vem da genética. Ela é importante, não vou dizer para vocês que não é importante. A transmissão para mim é muito mais importante. Se eu descobrir um indivíduo que tem uma transmissão dominante naquelas características que eu quero, seja para canto, seja para fibra, né? Por exemplo, no trinca-ferro, eu tenho uma fêmea que todos os filhotes que ela me dá têm velocidade, tá? Ou eu tenho uma fêmea que todos os filhotes que ela me dá têm um comportamento de fibra muito forte, né? E isso é importante se eu estou trabalhando para uma modalidade que essas características são fundamentais, tá? Porém, eu vou analisar isso conforme eu for criando, conforme eu for acompanhando isso. Mas o que eu quero dizer para vocês? Que toda essa responsabilidade que o pessoal coloca em cima da genética, ela é uma parte, eu posso dizer para vocês que em torno de 30% eu mais ou menos configuro, 25%, 30%, tá? E o resto, pessoal, depende o quê? Depende do ambiente, tá? Do local, do berço, ou seja, o que acontece lá no berço quando o filhote nasce, quais são as interações e como que é esse acompanhamento quando ele nasce, se é a mãe que cria, se é o pai que cria, se é a fêmea que é a ama seca ou que cria ele, o que ele está copiando desse ambiente dessa fêmea, tá? O que ele está pegando de comportamento dessa fêmea, ou se for o caso do macho, está tratando ele. Se ele for tratado no bico, até quando isso pode ter uma influência negativa ou positiva para ele, tá? E o que é melhor entre esses recursos, certo?